Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Santa dá o seu primeiro passo no campeonato pernambucano. Vence a equipe do Maguari por 2-0, 2 gols marcados no primeiro tempo. Pedro Bortoluso e Tiaguinho fizeram os gols da equipe coral para mais de 18 mil torcedores presentes nas arquibancadas do Arruda. A primeira vitória das muitas que o Santa Cruz precisará ao longo desse pernambucano. Mas a gente está aqui não apenas para trazer os pontos positivos do Santa, como também analisar o contexto da partida e o que o Santa pode esperar dos próximos adversários, já que a primeira missão acabou sendo cumprida na rodada inaugural do campeonato estadual. Comenta à vontade, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa o like nesse conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Pois bem, pessoal, o Santa conseguiu essa vitória, uma vitória imponente pela maneira como aconteceu, diante de um Maguari que sofreu bastante, com as não inscrições a tempo de vários atletas que foram contratados pela equipe de Bonito para o campeonato estadual. Pouquíssimos nomes que foram citados ao longo dessa trajetória de contratações da equipe do Maguari estiveram à disposição, e a equipe do Santa viu um Maguari mais frágil em campo, uma equipe que consequentemente não vai ser o reflexo para o restante do campeonato. Porém o Santa não tem nada a ver com isso. O Santa foi para cima desde os primeiros minutos, e viu a equipe do Maguari ter algumas fragilidades técnicas na parte individual. Perceptível o absurdo o número de erros de passe que a equipe visitante cometeu ao longo do jogo, bem como também alguns domínios de bola que alguns atletas não estavam conseguindo fazer em campo. E o Santa Cruz era uma equipe muito mais objetiva. O Santa não é aquela equipe de troca de passes para estar buscando espaços em meio à defesa adversária. Até num dado momento do jogo, e podemos dizer que em boa parte dele, o Santa não teve aquele volume da partida e também não conseguiu ficar por muito tempo com a posse da bola. Isso foi nítido no segundo tempo, por exemplo. É um Santa que é mais vertical. O Santa gosta de lateralizar o seu jogo. Totti aparece, Juan Tavares apareceu hoje, entrou aí na lateral esquerda. O João Diogo aparece, o Tiaguinho aparece. O Bortoluso não é aquele centroavante parado, é um cara que se movimenta bastante. E uma grata surpresa hoje foi Matheus Melo. Apareceu muito bem, camisa 10, sendo aquele cara da movimentação, das jogadas por dentro, tendo o apoio do Caio Melo, Lucas Siqueira segurando um pouco mais, sendo esse volante da contenção, dos poucos avanços que o Maguari ofereceu ao longo da partida, mas de um Santa equilibrado. Taticamente, fez aquilo que o técnico Itamar Schulli imaginaria da equipe para essa estreia no estadual. O primeiro gol marcado, depois aí de um belo lançamento de Totti, como você vê aí nas imagens do gol. O Totti lança aí o João Diogo na direita, foi uma dupla que funcionou bem no setor, nesse flanco do campo, e acaba acionando aí o Tiaguinho. O Pedro Bortoluso até cai durante a jogada, mas a equipe do Santa Cruz chega a esse primeiro gol, que abre os trabalhos dessa vitória mais do que importante da Cobra Coral. O segundo gol, marcado pelo Pedro Bortoluso, e eu quero enfatizar esse segundo gol pelo simples fato que o Santa Cruz vai precisar desse trabalho conjunto para chegar ao seu objetivo final. O segundo gol, ele é marcado na insistência. O Pedro Bortoluso recupera a bola ainda no meio de campo do Andrew, jogador da equipe do Maguari, e sai num trabalho de toque, revezando entre um lado e outro com o Caio Melo. E isso foi aí a chave, para mostrar que não existe esse tal de estrelismo no Santa, de que algum jogador vai querer decidir na frente do outro. Houve esse trabalho conjunto, e o Caio Melo nitidamente viu que o Bortoluso estava em posição melhor de finalizar, numa condição melhor, e acabou tocando para o camisa 9, que fez o segundo gol coral. Mas a partir daí a gente viu um Santa que criou pouco,
Maguari nem se fala, o Maguari foi uma equipe que também não oferiu tanto perigo à meta do goleiro André Luiz, que pouco apareceu durante toda a partida. E no segundo tempo, algo que me chamou muita atenção foi o simples fato do Santa ter demorado bastante para substituir, até porque trata-se de um Santa Cruz que teve uma logística altamente deturpada de volta para casa depois do jogo contra o Altos, e um curto espaço de tempo de preparação para a estreia no Campeonato Estadual. E um Santa que acabou, né, já com o placar, digamos que garantido, por aquilo que a partida estava oferecendo ao Santa, já era para Itamachule ter mexido na equipe. Mas também vou na do técnico, pelo simples fato que quando ele olha para o banco de reservas, ele enxerga muitos, mas muitos garotos. Não à toa, as substituições que ele acabou optando, já na reta final da partida, foi pela entrada de Felipe Cardoso, foi pela entrada do Carlos, né, foi pela entrada de jogadores formados nas categorias de base do clube, que tem sido o banco de reservas do Santa, na maioria das vezes, do meio para frente. E isso pega um pouco porque bate com aquilo que ele havia destacado em coletivo anteriormente, de que está satisfeito com os jogadores que lhe foram dados, mas que pelo menos algumas contratações pontuais deveriam ser feitas na equipe do Santa. E isso resulta em algumas lesões, como por exemplo hoje, uma bela atuação de seu camisa 10, o Caio Melo, mas o Santa Cruz acabou perdendo o jogador ao longo do jogo, para a entrada do João Pedro, por conta de uma lesão na posterior. Deve passar por exame de imagem. A ver as condições do atleta, o Santa pode, quem sabe, perdê-lo por algumas partidas. A outra preocupação foi Thiaguinho, deixou o campo também sentindo os efeitos do cansaço da partida de estreia na Pré-Copa do Nordeste e o jogo de estreia hoje no Campeonato Estadual. Bem como também outros atletas que começaram a sentir câimbras e a parte física desgastada. E aí é onde eu entro num outro ponto. A vitória de hoje foi muito importante, até porque o Maguari, do campeonato que Santa Cruz trava hoje, dentro do estadual, de busca por vaga na Série D e nas competições a nível regional e nacional, o Santa conquistou o seu primeiro passo, conquistou seus 3 primeiros pontos e agora vai em busca de mais 3 contra o Flamengo de Arco Verde no próximo dia 17. Mas o que me preocupa dessa parte física do Santa, que ficou nítida hoje como um sério problema a ser administrado para as próximas rodadas, é o simples fato do Santa ter uma sequência contra as equipes consideradas favoritas ao campeonato. O Santa vai ter o clássico contra o Sport, depois pega o Retrô no Arruda e depois pega a equipe do Náutico. Então assim, é uma sequência dura de partidas difíceis, complicadas, onde o Santa, nesse meio tempo, vai ter que, em praticamente uma semana, ter uma rotação de jogo totalmente diferente. Logicamente que Sport, Retrô e Náutico não vai ter o mesmo tipo de jogo, o mesmo estilo de jogo que o Maguari teve hoje na estreia do estadual. Vão ser jogos mais duros, fisicamente, que vão exigir mais da equipe coral. E isso é uma preocupação porque o Santa pode perder jogadores importantes nesse meio tempo, pelo que a gente viu e acompanhou na partida de hoje, com o desgaste dos atletas ali na metade do segundo tempo. Mas individualmente falando, uma partida correta de inúmeros jogadores. O Paulo César, por exemplo, se mostrou um zagueiro muito sério, não brinca em serviço, né? O Totti mostrando toda a sua regularidade, o que já era esperado, né, do experiente lateral. João Diogo pela ponta direita, Thiaguinho pelo lado esquerdo, já marcando aí o seu segundo gol na temporada 2024. Pedro Bortoluso se mostra um bom 9, né? Quem sabe aí um cara para anotar aí gols importantes com a camisa do Santa ao longo do campeonato pernambucano. O Caio Melo, né, como esse articulador vindo, né, o Caio Melo como um segundo volante, o Matheus Melo como um articulador, como um meio campista que pode auxiliar bastante na construção das jogadas do Santa por dentro e também auxiliar nessa volta, nesse trabalho de marcação, até porque é um meia mais leve, mais jovem, né, que tem essa mobilidade. Então um Santa que, para aquilo que se é proposto dentro do certame, sem dúvida alguma, uma equipe que fez um jogo daquilo que o torcedor lhe esperava. Obviamente que o torcedor queria mais gols, 3, 4, 5 gols, até mesmo para criar uma margem de saldo significativa, mas o importante no fim das contas foram os 3 pontos conquistados diante de um Maguari que vai se fortalecer. Eu digo e repito, esse Maguari não será o Maguari do restante do campeonato.
Hoje faltou Sandro Manuel, faltou Sandoval, faltou Marcelo Aju, faltou Éricles, faltou Ratinho que veio do Retrô, né, Valdo? Faltou muita gente que ainda ou foi regularizada e não está em condições, ou até mesmo nem foi regularizada para a partida. Então o Santa aproveitou a oportunidade que essa primeira rodada lhe deu de enfrentar um Maguari esfacelado, ainda com algumas peças que tentaram o jogo sozinho como o esquerdinha, mas que pouco conseguiu, diante de um Santa que já havia sido testado na temporada com o jogo contra o Altos e que hoje precisava dessa reabilitação. Uma resposta para o seu torcedor continuar confiando na equipe, para que o Santa de fato possa, quem sabe, ao longo da temporada, ao longo do Campeonato Pernambucano, conquistar o seu objetivo. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a essa vitória coral. Santa venceu o Maguari por 2-0, um primeiro passo dos 9 que o Santa Cruz dará ao longo da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!